Hoje trago-vos a minha opinião do livro A Fúria dos Reis, de George R. Martin. Olá pessoal, tudo bem? Então, para quem não sabe, estou a fazer o projeto de ler Guerra dos Tronos. O meu objetivo seria que eu tivesse lido a grande maioria da série o ano passado, mas a coisa não correu muito bem e muita coisa aconteceu. Eu não li tanto ano passado e, portanto, a coisa foi se arrastando um bocadinho. Mas eu quero continuar o projeto antes de ver a série televisiva. Eu quero ler os livros, quero fazer esse esforço, porque eu estou a gostar bastante de ler esta série. A série televisiva foi inicialmente baseada nos livros e, portanto, eu quero mesmo fazer esta leitura. E, portanto, o livro em que eu estou a ler neste momento, que eu estava a ler neste momento, era então o terceiro livro em Portugal, o início do segundo livro na história original, vamos dizer assim, na versão original, mas em Portugal eles dividiram então os livros, e, portanto, o terceiro livro é A Fúria dos Reis. Eu demorei um bocadinho a ler este livro, confesso. Para quem não sabe, eu já tinha começado, ou quem me acompanha nas redes sociais, ou até em alguns vlogs, eu já tinha começado a ler este livro há algum tempo atrás. Só que o prólogo inicial era um bocadinho difícil de entrar. Fala-nos de uma parte da história que só é revelada mais para o meio deste livro, num capítulo, se eu não estou enganada, portanto, presumo que seja uma história que mais tarde vai aparecer então na série, mas era assim um prólogo um pouco difícil, porque não conhecia as personagens inicialmente, não percebi muito bem o que é que se estava ali a passar nesta história, e portanto foi muito difícil entrar na história. Um aviso já, eu esqueço-me sempre de avisar estes vídeos, mas estes vídeos têm spoilers, portanto, quem nunca leu a série, quem nunca leu a série de livros, ou quem nunca viu a série televisiva, não veja estes livros, porque eu vou dar spoilers, apesar de eu sempre vos pedir para não me darem spoilers a mim. Eu quero falar destes livros com spoilers porque eu quero também que isto seja um momento de preparação depois para quando eu vir a série, ou seja, para eu não me esquecer daquilo que se está a passar. E é um grande exercício, porque eu, antes de começar a ler este livro, eu fui rever os outros vídeos para entrar neste livro, uma vez que já passou algum tempo, e portanto é sempre muito bom. Uma coisa que eu também fiz, e antes de entrar na história, foi tomar notas, porque estes livros são tão complexos e têm sempre tantas coisas que eu acho sempre difícil de entrar nos livros e acompanhar as histórias sem fazer um pouco de notas, e portanto é sempre muito difícil, tem muitas personagens, muita coisa a acontecer e portanto é sempre difícil. Mas entrando então neste livro, eu confesso que este foi o meu livro menos favorito até agora, destes 3 primeiros que eu li. Talvez porque seja um livro de transição, ou seja, numa história tão grande, e compreende-se para quem lê várias séries ou quem lê séries de livros, percebe que numa sequência de história de livros há sempre alguns livros que são a espécie de ligações, ou seja, são livros que têm que não ter tanta ação, têm que contar um pouco mais de pormenores de estratégia, principalmente nestes livros de estratégias políticas, têm que ser lentos para introduzir algumas personagens, alguns pontos de vista, e portanto este é provavelmente um desses livros. É mais lento, não tem tanta ação a acontecer, há muitas coisas que são lentas de ler, ou seja, há personagens aqui que têm que ter o seu tempo de construção, nós temos que perceber porque é que estão a acontecer determinadas coisas e portanto eu confesso que não foi dos meus favoritos. O início, o prólogo, é difícil de entrar para quem nunca leu a história e levar logo ali de chofre com o prólogo inicial é difícil. Eu confesso que da primeira vez eu desisti, portanto abandonei o livro numa primeira fase no prólogo, portanto não foi na história em si, mas depois desta segunda vez eu disse não, eu vou ter que ler este livro e entrei na história e consegui passar o prólogo e gostar bastante do prólogo até, confesso que no fim gostei bastante do prólogo e entrar nesta história. Não contando assim a linha principal da história, porque lá está, esta é uma continuação e portanto não vai ter assim uma história isoladamente, vai ter uma continuação de histórias. Este livro vai se focar, e eu acho muito, este livro, nós continuamos então, no último livro nós vimos que o Ned Stark morreu e portanto aconteceu ali aquela coisa chocante e portanto vimos então o Bran, o filho mais velho, avançar para o trono e ia ser ele a governar então Winterfell, ia declarar-se então o Rei do Norte. Temos também o Joffrey a governar então em Lannister, sobre a mão regente, sobre a regência, a rainha regente, vamos dizer assim, da mãe, da Cersei Lannister, e vemos também a muralha, muitas coisas a acontecerem também na muralha, principalmente com a descoberta dos selvagens, que eu já vou abordar esse tema um bocadinho mais à frente. No início deste livro, ou um pouco no início deste livro, a Cersei Lannister vai receber então
uma visita no seu castelo do Tyrion Lannister, do Anão, da minha personagem favorita, que continua a ser a minha personagem favorita neste livro, e eu acho que vai ser a minha personagem favorita sempre, porque eu gosto imenso desta personagem. Ele então visita a irmã num propósito estratégico-político, que inicialmente é um pouco estranho à irmã, porque é que ele está ali a fazer, o que é que ele está ali a fazer, mas ele passa de um momento em que trava batalha com a Catelyn e acaba por conhecê-la um pouco mais, e acaba por perceber muitas das coisas que se passam ali. Ele então, para mim, é uma personagem que acaba por passar por muitas outras personagens, conhecê-las muito bem e perceber bem aquilo que ele quer fazer. Ele tem um propósito muito íntimo e muito bom, que é uma coisa que eu gosto muito, porque depois ele tem sempre uma fachada muito dura e muito politicamente construída, e depois é aquela pessoa bondosa que nós vemos ali dentro, e eu gosto muito, muito, muito disso. Ele chega ao pé de Cersei com o objetivo de a ajudar, vamos dizer assim, politicamente, de tornar-se a mão do rei, ou seja, aquilo que o Ned estava a fazer, mas por trás disso está uma intenção muito bondosa e politicamente muito interessante contra a Cersei e contra então o Joffrey. Outra personagem que eu já me tinha esquecido um pouco dela e que regressa então neste livro é o Theon, que é aquele rapaz que o Ned Stark acolheu então em Winterfell e que o educou, vamos dizer assim, e ele então regressa à casa depois de todos os acontecimentos que aconteceram nos primeiros livros. Ele regressa então a casa, regressa ao seu reino, no intuito de o obter de volta, ou seja, ele acaba por querer ser então o herdeiro de todo o seu reino, o reino do povo ou das lulas, ou o que é, que parece que é uma lula. Só que ele chega lá e leva uma bufetada na cara porque percebe que não é bem-vindo, porque apesar de ele ter ido para o reino de Winterfell com o acordo do pai, porque aconteceram ali coisas que o obrigaram o pai a deixar ir o filho, eles acabam por já o pôr de parte completamente e dizer que o reino não é dele e que ele nunca irá conseguir o reino. Então ele vai passar ali um mau bocado e vai ter que crescer. Ele não é muito explorado ainda, eu acho que ele apenas aparece em 2 capítulos ou 3, portanto é explorada a sua chegada e a forma brutal com que o pai o recebe, é explorado o seu lado mais interior e mais psicológico, ou seja, que é um rapaz com feridas e que apesar de ter crescido num reino bom, ele acaba por ter sempre aquele sentimento de que foi abandonado pela família, e portanto ao regressar e ao perceber que o pai não o quer de volta e portanto que as irmãs também não o querem de volta e que tudo aquilo que ele tinha de memórias da infância, o padrinho, ou tio, acho eu que é tio padrinho, também mudaram completamente. Ele leva ali uma bufetada de que não estava à espera e, portanto, isso é uma parte interessante da história que eu acho que vai ser explorada, então, nos próximos livros também. Outra personagem que aqui é bastante explorada neste livro é a personagem da Daenerys. No final do último livro nós percebemos que ela descobriu, então, que os dragões têm vida, ou seja, que eles saem dos ovos, e neste momento ela pega, então, no que resta da trupe do Khal Drogo e parte então em busca de um novo lar. Parte do livro é então ela em viagem, ou seja, ela a atravessar o Deserto Vermelho, se eu não estou enganada. Deserto Vermelho, ela com os seus dragões e com a sua trupe, com 3 ou 4, já não me lembro muito bem, dos homens mais fiéis ao Khal Drogo, que vão então tomá-la como sua regente, vamos dizer assim, e eles então partem em viagem. Se eu não estou enganada, a primeira cidade que eles encontram é Val Stolorro, que é uma cidade que está deserta, e eles acabam por fazer acampamento nessa cidade, e é nessa cidade que ela envia então os 3, acho que são 3 dos homens mais próximos dela, para descobrirem qual seria a cidade mais próxima, habitável e que os pudesse receber. Então 2 deles regressam sem nada, ou seja, não encontraram nada, e um deles regressa a dizer que encontraram então uma cidade que os pode ajudar, e portanto eles acabam por ir então para essa cidade, que é então Qarth. A cidade chama-se Qarth, que é uma cidade cheia de muitas coisas boas, é uma cidade muito bonita, é uma cidade, aparentemente através do livro, é uma cidade muito bonita visualmente, cheia de cores, cheia de brilho, cheia de muralhas com desenhos, e portanto é uma cidade muito interessante. Mas também é uma cidade cheia dos seus mistérios, vamos dizer assim. Eles lá vão encontrar alguém que os ajuda, mas a Daenerys já percebeu que aquilo pode trazer água no bico.
Lá, quando eles chegam a essa cidade, eles ainda não exploraram muito. Ela acaba então por descansar e mandar já um dos seus homens em busca de uma forma de saírem dali, vamos dizer assim. Mas ela já percebeu que aquela cidade é muito bonita, mas que traz água no bico. Portanto, eu espero que no próximo livro seja um bocadinho mais explorada então a vida deles nessa cidade. Outra das personagens que está em viagem neste livro é então a Arya. A Arya, no último livro, foge ao pé da Cersei, do Joffrey, e parte então numa caravana de pessoas que supostamente de homens que iam para a muralha, porque ela disfarça-se de homem e supostamente ela vai para a muralha, mas a sua viagem tem muitos contratempos. Esta foi das personagens que mais me irritou neste livro, e era uma das personagens que eu até gostava nos primeiros livros. Foi das personagens que mais me irritou, e é daquelas personagens que está a começar a deixar de ser uma das minhas personagens que eu gostava mais, para ser uma daquelas que eu mais detesto. Teve atitudes muito estranhas ao longo deste livro e ao longo da sua viagem. Não foi fácil a sua viagem, como é óbvio, mas também teve atitudes muito, muito estranhas, vamos dizer assim. No final do livro, ela durante a sua viagem é capturada e é levada para Harrenhal, onde é colocada como criada, vamos dizer assim, e portanto está agora a começar outra fase da história dela, mas confesso que foi das personagens que mais me irritou ao longo deste livro, e eu até coloquei aqui nas minhas notas que estive a rever os meus primeiros vídeos e eu dizia que a Arya era uma das minhas personagens que eu gostava mais, e agora é o oposto completamente. Outra das personagens que está em viagem é o Jon Snow. Jon Snow estava na muralha, e a partir do momento em que eles percebem que há selvagens depois da muralha, ou para lá da muralha, eles decidem então pegar numa caravana e ir à procura do tio dele e desses selvagens, dessas pessoas, e começam a perceber que os selvagens são pessoas muito estranhas. Primeiro porque eles viram um selvagem, uma pessoa a morrer e alguém a ressuscitar, vamos dizer assim, uma pessoa de branco com olhos azuis, eu até escrevi aqui. São pessoas mortas que ressuscitam, se levantam e caminham. É assim uma das descrições que eles fazem aqui. São sombras brancas, é assim que eles chamam nos livros. São homens brancos, de olhos azuis brilhantes e que são supostamente criaturas más. Portanto, elas são vistas em vários pontos do caminho deles e percebe-se que esta então vai ser assim a nova personagem mística maldosa que o livro vai ter. Para além disso, nós percebemos que a fantasia e a magia e tudo isso, o que isso envolve, é uma parte muito importante que está aqui neste livro. E uma das personagens que aqui é retratada em muitos capítulos, e é talvez a personagem mais retratada nestes capítulos, é o Bran. O Bran acordou do seu coma, vamos dizer assim, no livro passado, e neste livro ele começa então a perceber que muitas das suas dificuldades são essencialmente que a sua maior dificuldade é ele nunca vir a ser aquilo que ele mais queria ser, que era cavaleiro, porque ele não consegue andar, e que por mais que ele tenha alguém que o ajude, que eu agora não me lembro o nome, que é um grandalhão, que gozam muito com ele, e que ele possa andar de um lado para o outro, andar a cavalo através da dançarina, acho que é assim que se chama aquela suporte para ele poder andar, e que ele possa participar nos conselhos governamentais lá deles, e que ele possa ter um papel ativo na vida do seu reino, e ele vive muito atormentado por não poder andar. E ele tem um papel ativo nesta parte fantástica da história. Ele tem uns sonhos muito estranhos, ele tem uns sonhos muito premonitórios, ele começa a perceber-se que ele tem uma ligação muito especial com os lobos, é uma coisa que eu quero ver explorada nos próximos livros, e ao contrário, não sei se de muita gente, é uma personagem que eu estou a gostar bastante, talvez por perceber muito dos seus dilemas interiores e o porquê dele estar sempre triste e querer muito fazer parte ativa da guerra e daquilo que se está a passar e não conseguir, e portanto estou a gostar bastante desta personagem e daquilo que ela está a se desenvolver. Estou a gostar muito também da sua parte mágica e fantástica, porque acho que é uma parte que agrega muito, muito ao livro. Não querendo alongar muito, porque estou a ver ali que já falei demasiado, este livro é um livro politicamente muito rico, e está-se a ver que a Guerra dos Tronos é uma guerra muito mais do que uma guerra física, que também o é, e que também já existe aqui muito, e já existem muitas guerrinhas e tentativas de alcançar reinos para arranjar aliados. Este é um livro muito político, e é um livro que mostra muito como a política se faz também nos dias de hoje, aquilo que se tem
que procurar e aliados que se tem que procurar para fazer a guerra. E portanto é uma coisa que eu estou a gostar bastante nestes livros, é sem sombra de dúvidas a sua componente política, porque se aprende muito. O Tyrion, o anão, é fabuloso nesse aspecto. A Catelyn também é uma peça fundamental na busca dessas alianças e nessa busca de política, e portanto estou a gostar bastante de ver esse lado mais político dos livros, e é sem sombra de dúvidas uma das coisas que eu mais gosto. Estou curiosa para ler o próximo livro, não sei muito bem quando é que vai ser, mas espero que seja em breve que eu leia. E por isso, se vocês já leram este livro, digam-me nos comentários o que é que vocês acham, mais coisinhas que eu me esqueci de falar neste vídeo e que possa agregar então ao vídeo. Por favor, não me deem spoilers, porque apesar destes vídeos serem com spoilers, são essencialmente para mim e para quem já leu esta série, ou para quem está a acompanhar a série televisiva. Mas, por favor, não me deem spoilers, porque eu estou a gostar de descobrir esta série e esta história, e apesar de eu não ficar ultra chateada com spoilers, acho que é sempre bom irmos descobrindo a série aos poucos. E é isso, espero que tenham gostado, digam-me nos comentários se já leram este livro e vemo-nos então no próximo vídeo. Tchau!